Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Espiritualidade e Vida. Hoje a gente vai continuar falando sobre um tema fundamental aqui no nosso canal, que é o despertar espiritual através do encontro das chamas gêmeas, né? Esse encontro que é tão especial, que é quando algo dentro de nós começa a pulsar de uma forma diferente, pedindo mudança, pedindo verdade, pedindo mais amor em tudo. Dentro desse processo, eu também quero trazer um pouco da relação, né, que esse encontro tem com os caminhos da abertura de consciência através dessa conexão, que é, na verdade, um catalisador poderoso do processo de despertar. O despertar espiritual não é um acontecimento repentino para todos, né? Algumas pessoas passam de uma maneira mais suave, como se uma onda fosse tocando a areia e lentamente fosse cobrindo toda a praia. Já outras pessoas enfrentam uma tempestade que chega sem aviso, sacode tudo, derrubando as estruturas, removendo as máscaras, quebrando as certezas, e aí esse processo ocorre de uma forma mais intensa. E geralmente esse chamado ele acontece através de uma perda, de uma dor, de uma crise ou de um profundo cansaço, né, de viver de forma automática. Então é um momento em que a pessoa chega num processo onde ela olha para a vida e fala: eu preciso olhar para dentro, eu preciso de algo mais, alguma coisa aqui precisa mudar. Então é a partir desse questionamento, né, que surge normalmente através do encontro das chamas gêmeas, é que ocorre esse processo de despertar espiritual para aqueles, né, cujo destino seja o despertar através do amor. E muitos que vivem essa conexão descrevem que a intensidade do encontro é tão profunda, tão fora do comum, que é impossível a pessoa continuar vivendo como ela vivia antes. Então, o que se tem de comum nas histórias de chamas gêmeas é que geralmente a pessoa não consegue mais ser quem ela era antes do encontro. Ela vai se transformar, é inevitável. Então, o que a chama gêmea mostra no encontro é tudo o que há de mais belo e também o que há de mais sombrio em cada um de nós. E é aí que ocorre esse encontro consigo mesmo, né? Através de um espelho. Uma pessoa é o espelho da outra, que não reflete só o amor que sente, mas reflete as feridas, as dores, as dificuldades, os desafios. Então essa conexão ela acelera muito o processo de despertar. E ela exige cura, exige verdade e exige essa reconciliação com a essência, né, que é o que a gente veio fazer nesse mundo, na verdade. Então, o encontro com a chama gêmea, ele pode ser algo arrebatador e desafiador. Não é um conto de fadas, na verdade é um trabalho muito profundo de alma. E é justamente nesse trabalho que a gente encontra o verdadeiro presente, que é o amor incondicional, né? Que é um amor que transcende, um amor que transborda, um amor que ultrapassa aquela relação em si. Então não é um amor por aquela pessoa em específico, mas é um amor por si mesmo, um amor pela vida, um amor por todos os seres que surge a partir desse amor por aquela pessoa. Então o despertar espiritual, com ou sem a presença física da chama gêmea, né, ele leva a questionar velhos padrões, libertar de crenças limitantes e ao compromisso, né, quando a gente assume uma responsabilidade com a nossa própria luz. E por que eu falo aqui sem a presença física, às vezes, da chama gêmea, né? Porque a consciência da jornada de chama gêmea é diferente de uma relação física amorosa presente, né? Ela pode acontecer através de apaixonamentos assim que não tem continuidade, que não tem o relacionamento estabelecido como casal. Então fica o quê? Fica o impacto, né? Fica a força do amor que sentiu, fica a força daquele encontro. E aí essa força, e não necessariamente o relacionamento, que leva aos questionamentos, que leva ao enfrentamento, né, de todas as dificuldades para se encarar através do espelho, através do que a outra pessoa mostrou. Então, quando a pessoa desperta, ela percebe que a vida não é mais só sobreviver,
é preciso servir. Na verdade, é um despertar para servir, que é aquilo que eu falei em episódios anteriores, né? Sobre a mediunidade, sobre a necessidade de fazer as curas, de se colocar a serviço, que todo esse contexto de despertar, ele tem uma finalidade espiritual, né? E o que é essa finalidade? É se colocar a serviço da espiritualidade maior. Então, é quando a pessoa realmente não consegue mais viver sem colocar os dons e os talentos que ela tem a serviço do bem, do amor e da luz. Ou escolher outro caminho, como eu já falei, existe o livre-arbítrio, né? Mas aqui eu estou falando daqueles que seguem um caminho com uma espiritualidade do bem. E para muitas chamas gêmeas, a missão é compartilhada. Então, mesmo que elas se desencontrem aqui na Terra, os caminhos, eles podem não estar assim lado a lado numa visão material, mas num caminho espiritual elas estão caminhando juntas. Há um compartilhamento dessa missão, às vezes com determinações diferentes no caminho que estão seguindo hoje na vida, mas o destino é um só e geralmente são missões compartilhadas que se encontram e desencontram às vezes mais de uma vez aqui na vida. Então, essa missão, ela é um reflexo de um compromisso que essas almas já assumiram antes de encarnar, né? E é o compromisso que ajuda na elevação da consciência, no compartilhamento, espalhando amor e luz na jornada que vão seguindo aqui na Terra, principalmente a partir desse encontro que reacende, né, essa luz e esse caminho de abertura, de servir, de se colocar realmente a serviço da espiritualidade, muitas vezes uma de forma consciente inicialmente, outra de forma inconsciente, ora ambas com consciência em determinado ponto da jornada, mas o caminho é realmente se colocar a serviço, né, com propósito, passar a ter uma vida com propósito de amor e de luz. Então, é por isso que é importante entender essa jornada, né, e esse caminho. E buscar em si, né, buscar em si o seu caminho de cura, o seu caminho de libertação, que o amor prevaleça nessa relação e a partir dela em todas as relações que a gente constitui aí na vida, né? Seja a relação com o nosso trabalho, a relação com o nosso dinheiro, a relação com os nossos familiares, a relação com os nossos amigos, tudo isso passa a ter um olhar mais consciente a partir do encontro das chamas gêmeas. E claro que isso dentro de um processo de crescimento contínuo, né? Pode acontecer que inicialmente seja brusco, seja muito difícil, seja necessária uma adaptação, porque você vai tomar consciência de muitas coisas que vai tremer as estruturas dessas relações, vai precisar rever, vai precisar ressignificar muita coisa para que então você possa ser você mesmo, né? E agir e viver conforme a sua essência. Isso é muito difícil no mundo de hoje. Então é um grande desafio para aqueles que são buscadores, que estão no caminho, buscando evolução, buscando crescimento, né? E essa abertura de consciência. Então é isso. Eu quero propor uma reflexão, né? Deixar uma reflexão em aberto para que vocês pensem. Se tudo que vocês viveram até aqui, cada alegria, cada dor, cada encontro, cada separação, né? Se vocês sentem que tudo isso faz parte de um plano e que vocês estão exatamente onde deveriam estar nesse momento, fazendo exatamente aquilo que vocês deveriam fazer nesse momento. Porque se não estão, é muito provável que vocês ainda precisam desse encontro, desse chamado, desse olhar. E esse encontro ele pode ser buscado, ele pode ser provocado. Muitas vezes quando nós abrimos o caminho e não ficamos na dependência só da espiritualidade, pode ser mais ameno, pode ser menos difícil, né? Então, o que eu proponho é essa reflexão. Como a gente está buscando isso? Como que a gente está trabalhando a nossa espiritualidade? Como que a gente está se colocando a serviço com os nossos dons?
Qual que é o propósito da nossa vida? É a partir dessas questões que a gente começa a abrir a consciência. E geralmente, quando uma pessoa encontra a sua chama gêmea, esse processo ele acelera e ele se torna urgente e necessário. Por isso que existe essa teoria, né, e todos esses estudos falando desse tema dessa forma, porque é um catalisador do despertar espiritual, né? E despertar espiritualmente é um convite diário, né, para que se viva com mais consciência, com mais amor, com mais presença. Então, se uma pessoa encontra uma chama gêmea e tem esse despertar, é preciso lembrar antes de tudo que esse reencontro é consigo mesmo, antes de qualquer coisa, né? Você precisa se encontrar, e essa pessoa muitas vezes foi colocada no seu caminho como um espelho para que você se veja, para que você se olhe e para que você passe a olhar para dentro. Então é isso. Espero que todos sigam seus caminhos com coragem, com confiança, né? E que cada passo dado nessa jornada seja iluminado com amor, com muita luz e com amor por tudo que nós somos e por tudo que nós podemos ser. Por hoje é isso. Eu fico à disposição para quem quiser fazer comentário, deixar sugestão de tema, tiver alguma dúvida que eu possa tentar ajudar a responder, eu fico à disposição e agradeço a quem tem caminhado até aqui, ouvido, compartilhado. Sejam sempre bem-vindos e até o próximo episódio. Fiquem todos com Deus.